pessoal, chegou mais um Domingão do Carlão e hoje pensa num domingão especial, hein, gente? É um presente de Deus essa minha vida. Eu sempre digo o seguinte, a coisa mais importante que Deus fez para mim foi colocar tanta gente da prateleira de cima no meu caminho. E o cidadão que está aqui do meu lado agora dispensa qualquer tipo de apresentação. Alexandre Mendonça de Bastos. É mole ou vocês querem mais? Alexandre, obrigado pela sua presença aqui no Domingão do Carlão, viu? Obrigado, Carlão. Um prazer enorme. Sempre a sua simpatia, a sua pessoa incrível. E é uma satisfação muito grande poder conviver com você muitos anos juntos, né, Carlão? Pois é. Ô, Alexandre, deixa eu te falar, rapaz. Esse Domingão do Carlão é o seguinte: sempre eu costumo apresentar meus convidados aqui. Então, vou apresentar o Alexandre. É o seguinte: ele é agrônomo, formado lá na Exalc. E, acabou de ser eleito pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo o engenheiro agrônomo do ano. Essa associação ela existe desde 1944. Esse prêmio existe desde 1972. Aliás, é até uma pergunta, né? Por que você não ganhou antes esse prêmio ainda, viu, Alexandre? Porque você já merecia ter ganhado esse prêmio há muito tempo. Aí. Obrigado, Carlão. Você é muito gentil. Assim como as pessoas que me escolheram esse ano foram muito gentis comigo, e eu fiquei muito honrado com essa escolha, foi uma emoção muito grande, especialmente, né, Carol, nesse ano de 2020, eu completo 30 anos de formado, e um ano difícil, né, um ano cheio de desafios, de muita luta e tudo. Então foi uma emoção muito grande ter ganho esse prêmio aí, viu? Ô, Alexandre, fala uma coisa para mim. Você, aqui o povo vem aqui, todo mundo já te conhece, você faz as suas análises macroeconômicas. Eu vou te falar o que eu já aprendi com você, aprendo sempre. Eu já vi o Alexandre, você testemunha. Uma vez eu assisti uma palestra do Alexandre, ele botou lá um slide, estava escrito assim, Alexandre Mendonça de Barros e MBA, alguma coisa assim. Começou a bater papo com nós lá e ficou lá 1 hora, não mudou nenhum slide. E eu saí muito mais inteligente, como diria meu avô, saí muito mais ativo. Alexandre, me conta do começo. Queria saber o seguinte: de onde surgiu essa sua veia para esse negócio de macroeconomia? Né? Quando é que você decidiu ser engenheiro agrônomo? Como é que você escolheu isso? Como é que foi a sua infância? Onde é que você nasceu? Conta tudo aí para nós. O Carlão, a gente vai ficando mais velho, vai refletindo sobre o que nós somos, né? Quem nós nos tornamos e da onde a gente veio, e vai construindo esse mosaico, né? Que a gente vai costurando um monte de coisa. Mas no fundo começou, meu avô era médico, ele era cardiologista e fundou o Instituto Dante Pazanese junto com o Dr. Dante Pazanese, que era o melhor amigo dele. E naquela ocasião apareceram umas pessoas dizendo, não quer comprar uma área de terra no Paraná, acertavam as contas, às vezes, de serviço médico com terra, era tudo mato, e meu avô abriu essa propriedade ali perto de Maringá, e meu avô teve um problema de saúde, teve que aposentar muito cedo, e meu pai e meu tio assumiram a fazenda, eram os dois, 5 irmãs, e a fazenda virou, Carlão, o sustento da família, foi o que realmente a família conseguiu. Então, eu acompanhei meu pai desde muito novo. Naquela época ia de ônibus-leito, né? Ia de carro, viagem longa. E eu cresci, as nossas férias, né? Meus primos, era ficar na fazenda. Naquela época não tinha luz, era motor a diesel à noite. E aquilo virou uma coisa muito forte, que foi a associação da fazenda com a família, né? Ver meu pai, ouvir as histórias, ia lá gerente do Banco do Brasil, ia, né, todo aquele relacionamento que você ia aprendendo a viver. A gente dormia na casa do vaqueiro, porque tinha lá um gado, era café, né, no início, mas tirava leite para o pessoal da colônia. E a gente acordava às 4 da manhã, ordenhava vaca. Então fui pegando um amor por aquilo muito grande. E meu pai é economista, um economista muito famoso, né, muito conhecido, era professor da USP, muita gente vinha conversar com ele, presidente de cooperativa, e aquela mistura, viu, Carlão, de agricultura e economia. Quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia muito qual das duas eu preferia, sabe? Eu gostava, a gente conversava muito de economia em casa, meu tio também seguiu esse caminho de mercado financeiro,
era um diálogo muito frequente na minha família, a situação da economia, da macroeconomia, etc. Mas eu tinha um primo, né, que era da mesma idade, ele falou, vamos fazer agronomia junto, etc. E acabou que empurrou, fui para a Exalc, fiz minha carreira lá, depois eu entrei, cara, no mestrado e doutorado do Departamento de Economia da Exalc. Então, você vê como a vida é curiosa, né? Eu entrei como agrônomo e acabei. A agronomia é uma profissão maravilhosa, porque ela permite muitos caminhos, né? A gente estuda solo, estuda química, estuda meteorologia, biologia, plantas, animais, enfim, tem tantas possibilidades a agronomia, e inclusive economia, que é uma parte também, né, da formação de um engenheiro agrônomo. E aí eu virei professor lá na Exalc, fiz doutorado, acabei virando professor lá, e fundaram o departamento de a escola de economia, começou a ter aula só para economista, inclusive. Aí você começa a dar aula para economista, para agrônomo, vai ampliando o leque. Aí, Carlão, eu fui convidado para dar aula na Getúlio Vargas, montou a escola de economia aqui em São Paulo. A Getúlio Vargas até então só tinha administração. E aí eu vim para ser dos primeiros professores da turma do curso de economia da Fundação Getúlio Vargas, que foi uma experiência de vida maravilhosa. Fiquei 7 anos dando aula nisso. E aí montei a consultoria simultaneamente, que foi a partir de um certo ponto, falei, não, daqui para frente eu vou tocar só a consultoria, porque estava difícil conciliar as duas coisas. Então, foi essa mistura, Carlão, de agronomia com economia, que acabei fazendo minha carreira profissional em cima disso. É interessante essa história que você falou do Brasil, né? A gente exportar tecnologia, né? Como que a gente pode fazer parte mesmo de uma equação de não existir fome mais no mundo, né? Você pega o tanto e o Roberto fala muito disso, né? Da gente exportar esse know-how brasileiro. E até o Paulinelli, no dia que ele esteve aqui conversando comigo, ele estava falando que ele era para ter ido para a Europa, acho que ia lá no, no Congresso Europeu para falar, o problema que vocês estão tendo aí, a gente pode resolver, porque vocês estão tendo problema de imigração, desenfreada, tudo tem que deixar, é só dar comida lá na origem, onde tem gente passando muito de dificuldade, que resolve esse problema. De fato, concordo. A agronomia é muito bonita, né, Alexandre? É uma ciência muito complexa, né, Carlão? Parece simples, mas é de alta complexidade, porque são muitas variáveis que você tem que conhecer profundamente. E a biologia, ela é dinâmica, né? Está sempre surgindo. A gente vive um desafio histórico, né? Porque, na verdade, a humanidade se apoia em poucos produtos. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas que não são do campo não têm a devida, né, peso disso. 5 grãos explicam quase 80% da nutrição do mundo. Por vezes não diretamente convertidos em proteína animal, mas nós não temos muito mais do que 5 grãos que explicam um pedaço muito grande. Se você olhar aves, né, suínos, bovino de corte, de leite, é um pedação da proteína animal, né, que é consumida no mundo. Então, há uma diversidade muito menor na nossa nutrição. E claro que por que isso aconteceu? Para ganhar saltos de produtividade muito expressivos. Mas a hora que eu planto uma planta só em grandes áreas, né, e que cresce e que não para de crescer, eu começo a ampliar os desafios. Aparece inseto, fungo, tá certo? A chuva, que arranca solo. E então assim, é o tempo inteiro inovando, né, achando um jeito de elevar a produtividade, poupar recurso natural com N tecnologias. E agora, Carlão, com essa revolução digital, né? A gente está vendo, eu acho que, se a gente imaginar que os insumos clássicos, né, eram a terra, os químicos, né, fertilizantes, defensivos, a genética, o melhoramento genético de plantas, de animais, tá certo? Se a gente pensar nesse campo, hoje surge uma nova classe de insumo, que é a informação. Então, toda essa capacidade de você digitalizar dados,
informação, algoritmos que permitam prever, antecipar coisas, melhorar a sua gestão, né? Eu acho que a gente está vivendo um novo momento e que veja o que é a nossa profissão, né? Começa que o engenheiro agrônomo tem que estudar um pouco de como é que você programa dados. Veja como o mundo vai trazendo desafios à profissão, né? E a gente vai encontrando caminhos de grande sinergia. Eu acho que essa é um novo passo da nossa ciência, né? Como é que eu trago a ciência de dados para que eu possa ajudar na gestão de uma maneira inteligente, resolver os problemas concretos e poupar os recursos naturais, né? Então, é um desafio, a população vai seguir crescendo, existe um grande leque de pessoas que passa fome, né? Nós temos um desafio de alimentar uma população crescente e só com muita inteligência que a gente consegue avançar, né? Então, é muito dinâmico. Isso, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas. Não é só, obviamente, nós estamos aqui falando de engenharia agronômica, que é o que eu conheço, mas em todas as áreas da ciência, né? E das áreas de agrárias, os colegas de veterinária. Eu fui professor da telescola de veterinária, zootecnia, enfim. Essas áreas de agrárias, elas têm enormes desafios, né, pela frente. Você sabe que eu estava falando aqui antes da nossa entrevista, hoje eu fiz uma conversa aqui com um médico veterinário, head global hoje de uma dessas grandes multinacionais aí, e é muito interessante porque qual é o grande desafio deles? Falaram, não é desafio de um novo medicamento, um novo não sei o quê, não. O desafio deles assim, hoje digitalização. Como é que é o impacto da inovação nessa área dentro do negócio? É impressionante essa questão, né, Alexandre? Carlão, é muito grande, porque pega o que você é bom, né? Essa coisa da comunicação, de conectar pessoas. Veja, um dos grandes desafios históricos sempre foi, quer dizer, como é que era montado o sistema americano? Você tinha pesquisa na universidade adaptada, e aí o governo americano montou um JIP, tá certo? Um engenheiro agrônomo, uma economista doméstica, chamava na época, para ajudar na economia da fazenda, das coisas, e ia fazer lá, visitar fazenda por fazenda para tentar melhorar o nível de vida do interior americano, etc. Quer dizer, toda essa cultura de como é que eu dissemino o conhecimento, a tecnologia, a gente começou a fazer muito aqui no Brasil nos encontros, né? Técnicos, cooperativas, organismos, empresas. Ali a gente vê os espaçamentos que você plantou, o que tem de inovação, discussão. E eu participei de inúmeros eventos, incontáveis eventos, falando de mercado, de economia, que horas que eu vendo a soja, que horas que eu compro adubo, enfim. Essa era a minha parte de uma equação muito bacana. Agora, Carlão, imagina o que a digitalização nos permite. A gente pode fazer transferência de tecnologia à distância. Olha o que nós estamos fazendo. Você concorda comigo? Eu posso fazer um filme demonstrando uma tecnologia no campo que instantaneamente eu posso transferir para qualquer pessoa no mundo. Então, isso é uma coisa, eu tenho discutido muito com assim, algumas cabeças aqui de líderes do nosso setor, que a gente tem que ter uma parte de divulgação tecnológica feita muito bem feita, didática, simples de ser entendido, tá certo? E que permita, com casos concretos, disseminar tecnologias muito relevantes. Então, além, evidente, ter um nível de dados, de apurar os dados, usar isso no sistema de produção com alta sofisticação, com alta complexidade para resolver problemas, mas também a digitalização, a conexão, a conectividade nos permite avançar na disseminação da tecnologia. E eu vejo isso como uma coisa disruptiva. Tem muita gente dizendo, mas só vai beneficiar o grande. Eu não acho. Eu acho ao contrário. Eu acho que a gente consegue, assim, hoje, muito mais fácil acessar com técnica e com tecnologia e disseminar uma tecnologia. Veja o trabalho maravilhoso que as cooperativas estão fazendo. Eu ia justamente colocar isso. Eu fico bobo de ver a quantidade de... Hoje, um microprodutor do Paraná,
ele é, muitas vezes, com o grau de tecnologia que ele usa lá é muito maior do que muitos grandes, né? Mas então, aí você vê, olha o papel de novo das cooperativas, dos nossos colegas agrônomos de campo, né, Uhum. e das cooperativas, desenvolve a pesquisa, adapta a tecnologia, faz lá o dia de campo, né, mas você cada vez mais pode se comunicar através de um celular, tá certo? Mandar uma tecnologia, dizer, olha, agora é a hora de adubar, agora pode falar, ó, cuidado que apareceu tal praga, recomenda. Veja um mar de possibilidades, né? A gente está conversando aqui e conectando muitas pessoas simultaneamente, né? Então, eu acho que a gente está vivendo essa revolução digital e ela tem um aspecto bem amplo, que vai desde melhorar uma máquina com algoritmos que permitem você melhorar, otimizar, né? Enfim, com satélite para saber quanto é que eu jogo de adubo em cada lugar do chão, tá certo? Com alguma imagem que eu criei, com drone que encontrou lá onde está o inseto que eu quero atacar, sem precisar pulverizar a área inteira. Então, olha um mar de possibilidades que se abre, né? E tudo isso é conhecimento aplicado que a gente tem que ter para essa competência para resolver esses problemas e aumentar a produtividade, que no fundo é a nossa grande missão profissional, né? Como engenheiros agrônomos, a gente tem a missão de tentar produzir o máximo de alimentos possível com menos recurso natural, né? Poupando os recursos naturais. Alexandre, deixa eu te falar, é praticamente impossível conversar com você e não ter uma aula Real. de agronegócio, ter uma aula de economia aqui, viu? Agora, eu quero voltar lá para trás um pouquinho, eu quero saber agora o seguinte, você entende uma barbaridade de agronegócio, o agro é muito fácil da gente confundir com a agricultura é muito forte, soja, milho, os grãos todos aí que você falou, né? Mas você é um agrônomo e que, no fundo virou um criador de gado. Eu quero saber por que, em vez de ser criador de gado, você não foi plantar soja? Como é que é a história? Ou você planta soja também, eu não estou sabendo. Não, não planto, não. Eu sempre fui apaixonado por gado, né? Essa é uma coisa que veio lá de trás, né? Nós Uhum. tínhamos, de novo, essa fazenda, veio a geada de 75 e nós substituímos por um tempo por gado, e gado Nelore, e eu me apaixonei pela história do Nelore. A gente criou lá um tempo e eu trabalhava com gado. Na faculdade eu fiz muitos cursos de zootecnia, eu tinha uma paixão pela zootecnia e sempre foi um sonho meu, a hora que eu puder, tiver condições, porque a família vendeu a fazenda naquela ocasião, eram 7 irmãos, Uhum. tomaram essa decisão quando eu estava me formando. E aí eu guardei isso como um dia eu vou criar cavalo e boi e gado. E aí acabou que deu certo, sabe? Foi assim, a hora que as coisas foram se encaixando, aí consegui adquirir uns anos atrás uma propriedade lá no Mato Grosso do Sul, já vinha fazendo seleção de gado. É uma coisa também mais fácil, né? Porque eu seguia na minha profissão, na minha consultoria, obviamente fazendo aí o resultado dela, aplicando na Uhum. terra, no gado, e a gestão é um pouco mais fácil, né? As pessoas acham que pecuária é fácil demais. Eu não acho, eu discordo, mas para quem vive à distância, eu acho que é mais fácil do que todo o risco agrícola, né? O gado Uhum. acaba que tem um risco um pouco menor. E aí eu fui desenvolvendo, e aí é paixão mesmo, né, Carlão? Mais uma vez, eu acho que essa história do Nelore do Zebu no Brasil, é uma saga brasileira, é uma história incrível, né, de gente com muita coragem que se aventurou ir lá para a Índia, né, 100 anos atrás, Uhum. e vai lá e roda e negocia gado, não fala a língua, né, importa gado, desce gado, reproduz, vai entrando no Brasil. E aí, a hora que você vai tropicalizando o Brasil, o gado está lá adaptado. E eu acho uma história incrível, que eu acho também que o mundo urbano não conhece em profundidade a beleza que é essa história. E aí melhora o gado, aí começa a botar ciência em cima de melhoramento, que isso me dá muito prazer, viu, Carlão? Esse é outro aspecto que a gente vê hoje, né? A gente conversa com outro padrão de melhoramento de fato no Brasil.
e a ponto do indiano vir para o Brasil e falar, puxa, o gado zebuíno de alta produtividade está no Brasil. Né? Então, você vê que a gente usou a ciência com uma base, né, adaptada aos trópicos. Eu simpatizo muito, Carlão, com essa história da história brasileira. Né? Eu acho que a gente, de fato, construiu algo diferente no mundo agrícola. Né? Isso é um impulso de muita gente, de estrangeiros que vieram para cá, né, que criaram e aí foram virando brasileiros e se adaptando. E a gente trouxe variedade de pasto, que tropicalizou, aprendemos como é que lida com química de solo nos trópicos. Estamos integrando sistemas de produção cada vez mais, integração lavoura-pecuária, e aí entrega um animal que emprenha mais cedo, que dá mais, né, que dá uma carne melhor, que dá um desempenho muito mais. Veja que coisa maravilhosa, isso tudo foi feito por brasileiro. Não, é engraçado, você está falando disso tudo foi feito por brasileiro, né? E eu fico até orgulhoso de poder falar. Outro dia eu conversei, eu já falei do Paulinelli, do Roberto, hoje estou aqui com você. Hoje de manhã a gente falou de um cara que vivia com o seu Torres lá, e o cara contando as histórias do seu Torres. E eu entrevistei esses dias aqui o Dr. Fausto Pereira Lima, formado na Exalc em 1954. E eu costumo brincar com os engenheiros agrônomos, com os zootecnistas. Eu falo, gente, eu estou aqui com o melhor zootecnista do Brasil e ele não é zootecnista, ele é agrônomo. Meus amigos zootecnistas, né, brincando com eles. Mas é uma figura, quer dizer, gente desse naipe, né, Alexandre? O Dr. Fausto é um ícone também, né, do melhoramento genético. Veja o trabalho que o Izê fez, né? Sou amigo do Jason dele, o Raul, enfim, até sócios, né? Então, tem coisas da vida, é um dos grandes nomes, né, Carlão? Você também, eu vou te falar, hein? Você tem o privilégio aí de conversar com uma turma boa. Alexandre, deixa eu te falar. Mas, eu estou falando assim, esse negócio de privilégio, eu brinco sempre o seguinte, que eu falo assim, se eu tivesse que pedir para Deus, falar assim, ó, Deus, é o seguinte, você coloca no meu caminho só gente da prateleira de cima. Eu falo que, com certeza, eu não teria o despeito e o abuso de pedir tanto que ele me deu, viu? Porque ele me deu muito mais do que eu mereço nesse quesito, viu? Eu me sinto assim também com todas as pessoas, os professores que eu tive, né? A possibilidade de convívio. Mas eu acho, Carlão, que essa mensagem, né, especialmente num ano difícil como esse que a gente está vivendo, tá certo? Assim, que a gente fez algo diferente no Brasil, sabe? Eu acho que isso é uma história que a gente vai deixar, né? Quem olhar lá para trás e começar a contar essa história vai dizer, puxa vida, olha que coisa diferente, né? Que coisa transformacional. E acho que isso é feito por todas essas pessoas aí, de diferentes áreas do conhecimento da agronomia, da zootecnia, enfim. No passado não existia, né, carreira de zootecnista, e depois, veja a importância que tomou, criou uma profissão focada, né, na produção. Então, realmente é uma história incrível, Carlão. Ô, Alexandre, deixa eu te falar, nós estamos encaminhando aqui para uns 3 ou 4 minutos finais aqui da nossa conversa. Você vê que esse domingão do Carlão é histórico, viu, gente? Então, eu prometi que ia ter conversa mais de ordem pessoal, mas mesmo assim a conversa ela vai se mesclando e a conversa está uma delícia aqui, viu, Alexandre? Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho hoje na consultoria. E queria que você concluísse a história do Nelore, porque você falou que tem fazenda no Mato Grosso do Sul, não sei porque eu achava que você tinha fazenda em Araçatuba também, me conta um pouquinho como é que é, o que é esse trabalho com o Nelore, porque eu acho que tem muita gente que não sabe, e o máximo que vai acontecer é você vender uma meia dúzia de touro daqui a pouco aí já, porque o pessoal vai querer comprar touros. Estou precisando, Carlão. Não, é o seguinte, minha esposa é de Araçatuba, aí elas têm uma área ali em Araçatuba, minha sogra plantava cana, planta ainda um pedaço, aí eu sou muito agitado, né? Acabei arrendando um pedaço dela, e aí foi quando eu comecei, comprei umas novilhas,
puras, mochas, e comecei a fazer a criação ali em Araçatuba. Aí foi crescendo, arrendei umas propriedades em volta, ficou difícil, né? Arrendamento, você sabe como é que é, a hora pede de volta. Uhum. Aí a gente conseguiu dar um salto, comprar uma área lá em Três Lagoas, perto de Inocência, e aí mudei as vacas para lá. A gente ainda tem alguma coisa em Araçatuba, mas eu deixo lá, eu comecei a criar manga larga um tempo atrás, eu crio os cavalos lá em Araçatuba, e o gado eu transferi quase que totalmente para a nossa propriedade lá em Três Lagoas. A gente faz um melhoramento para vender touros, né, mochos. Estou trabalhando com a NCP, com o sistema de avaliação da BCZ também, né, então são registrados na BCZ. Tem esse trabalho técnico, a gente participa de um grupo, nós não somos tão grande, nos juntamos a 2 outros criadores de mocho bem tradicionais, que é o Bruno Toro e o Flávio Cotrim, montamos o grupo Mocho Brasil, e a gente faz leilões anualmente, tudo tá indo até bem, viu, Carol? Estou bem satisfeito aí com o negócio. Já são muitos anos. Agora chegou a hora da gente se apresentar ao mercado, sabe, Carol? A gente vai trabalhando, é meio exigente e tal, e agora eu comecei a me apresentar de fato como criador, porque acho que tem um trabalho que dá para defender com dignidade. Oh, o Flávio Cotrim, inclusive, para quem não sabe, é um baita de um profissional na área de dentista. E olha, ele cuida dos meus dentes há bastante tempo aqui, da minha Que família legal, toda, viu? Eu não sabia. Ei, Ele é um Flávio. excelente dentista mesmo. Pois é. Escuta, deixa eu te falar, para a gente encerrar a conversa, infelizmente nosso tempo já está no finalzinho. Eu vou pedir, para você que está assistindo o Domingão do Carlão, depois vocês vão assistir também o Fala Carlão, porque ele vai estar lá no Fala Carlão também. Eu vou roubar um pouco do tempo dele para fazer uma conversa mais pontual aqui. Então, se vocês quiserem saber para onde vai a economia, vocês vão lá no Fala Carlão. Por enquanto, aqui é só um papo pessoal. Alexandre, deixa eu te falar. A MB Agro, você fundou quando, com quem, como é que é, o que ela faz? Dá um sobrevoo rápido nela aí. Bom, meu pai é um economista muito conhecido, né, e montou uma consultoria há 40 e tantos anos atrás, que é Mendonça de Barros Associados, MB Associados. A MB sempre foi macroeconomia, acompanhamento de mercados, etc. Atendeu por muito tempo empresas conectadas ao agro, mas era aquela época de alta inflação. Então, basicamente, a conversa era entender a economia brasileira e não os negócios agrícolas. Aí a inflação acabou, né? As empresas que tinham um pé na agricultura começaram a ter uma demanda específica para discutir os mercados agrícolas. Aí eu comecei a ajudar, outros colegas entraram e ajudaram. Depois eu vim dar aula na Getúlio Vargas, e chegou uma hora que começou a crescer essa procura e vai, então vamos nos especializar nos mercados agrícolas. Então eu tenho um sócio, o Zé Carlos, que formou comigo, montamos a consultoria, e o que a gente faz são os cenários agrícolas, né, das principais culturas que o Brasil tem. A gente tem uma equipe, uma base de dados gigantesca, acompanha um monte de coisa. Trabalhamos juntos com o MB Associados nesse entendimento da macroeconomia, e a gente tenta juntar as peças, né? Porque o câmbio afeta muito o preço, o câmbio é afetado por uma série de condições da economia brasileira e internacional, e a gente tenta fazer essa conexão. Então, o que a gente faz é assessoria para várias empresas do Brasil, produtores, é a hora de travar soja, é a hora de comprar insumos. Esse é o nosso caminho. Hoje a gente tem aí quase 70 clientes fixos que a gente atende, e mais um bocado de serviços, de projetos, de coisas que a gente faz. Estamos numa fase de muito trabalho, Carlão. Não é fácil ter tempo para criar Nelore também, a MBA, né, Alexandre? É para doido, isso aí é coisa para doido. Mas é uma hora que eu escapo, sabe? É uma conexão com as coisas que mais me dão prazer também. Para a gente fechar, eu queria saber o seguinte: que sentimento que você tem aí recebendo esse prêmio aí de agrônomo do ano? Acho que por tudo que você já fez, você deve estar super feliz, né? Eu imagino que é um coroamento de um trabalho, né, Alexandre? Eu fiquei muito emocionado, tive até que sentar na hora, porque eu não esperava ter aquela reação.
Ah, Carlão, são pessoas que a gente tem grande admiração, né? São grandes profissionais. E eu fiquei muito emocionado e eu diria assim honrado também, né? De poder, sabe, você ser escolhido pelos seus colegas de profissão é uma coisa muito bonita, né? De alguma maneira acho que eu ajudei a profissão a avançar em alguma área, e sei lá eu. Então é uma grande emoção para a gente, né? Maravilha. Ó, emoção que eu sempre sinto aqui quando eu falo com o Alexandre, porque ele sempre, quando ele dá uma entrevista para mim, ele diz assim: olha, o seu programa é muito importante, porque eu vou dedicar meu tempo a ele. Alexandre, super obrigado pela sua presença aqui nesse Domingão do Carlão. Eu tenho certeza que o povo do Canal do Boi está ficando enlouquecido aqui com essas informações todas. Muito obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, Carlão. Eu que agradeço. Você é um cara muito generoso, um coração gigante e uma pessoa fantástica. Muito obrigado. Foi um prazer poder falar com você. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Você não esperava por essa, hein, gente? Que domingão, hein? Esse foi um domingão na prateleira de cima do agronegócio, da economia brasileira. Alexandre é um cara sensacional, um professor que sabe realmente traduzir a economia e deixar tudo facinho, facinho, facinho da gente entender. E ele acabou de ser eleito o agrônomo do ano, merecidamente. Então, quero aqui, de novo, dar meus parabéns e agradecer a presença do Alexandre aqui no nosso Domingão do Carlão. Valeu, Alexandre! Valeu, grande abraço, Carlão. Muito obrigado. É isso aí, gente. Eu vejo todos vocês, com certeza, domingo que vem. Um forte abraço. Valeu!